Bom, pessoal, vamos lá para mais uma videoaula. Nós estamos terminando o assunto o processo inflamatório, né, com mediadores químicos da inflamação. Desde lá da primeira aula que nós demos, nós falávamos sobre os mediadores químicos da inflamação, mas não especificamos quais eram, quais substâncias, mecanismos de ação e tudo mais. E agora chegou o dia de nós falarmos sobre eles, né? Depois dessa aula, acabando esse conteúdo de inflamação, na aula que vem, na próxima semana, nós falaremos sobre alterações celulares reversíveis e irreversíveis, ok? Então a gente muda o assunto. Então, falando sobre mediadores químicos, lembram lá na nossa aula que nós falamos que toda a resposta inflamatória, tanto o seu início quanto o seu fim, né, o fim da resposta inflamatória, né, no processo de cicatrização e tudo mais, de reparo, todo ele é controlado por substâncias químicas. Essas substâncias químicas são chamadas de mediadores químicos da inflamação, que tanto podem estar ali presentes no plasma, na forma de pré-enzimas que a gente fala, e depois ser ativado, formando enzimas, ou pode estar estocado no interior de células, que acabam sendo sintetizados durante o próprio processo inflamatório. Então, estou querendo dizer que essas substâncias químicas muitas vezes já estão presentes, mas na forma inativa, né? Tanto dentro da célula quanto no local mesmo. E depois, quando ocorre o estímulo, no caso o estímulo agressivo, uma agressão, eles são automaticamente transformados em substâncias que acabam tendo as suas funções inflamatórias, tá ok? Todo esse capítulo foi tirado do Robbins, nós tiramos de alguns outros livros também, né? Principalmente livros de imunologia, né? Da Vera Kalisch, são livros de patologia geral também, o Montenegro e Franco, o Bogliolo. Então são vários livros que nós acabamos pegando para poder dar essa aula para vocês. E não tem como esgotar todo esse assunto numa videoaula, por exemplo, de 30 minutos, que é em média o que nós estamos fazendo. Porque ele é muito complexo e o assunto realmente, muitas vezes, dependendo do mediador químico, seria quase que uma aula só para aquele mediador químico. Então nós vamos sintetizar bem, nós vamos tentar simplificar o máximo possível para que fique inteligível e dentro do tempo da nossa aula, tá ok? Então, nessa síntese, o que eu, né, professor Landucci, fez? Né? Eu dividi os mediadores químicos da inflamação em três grandes grupos. Né? Nós dividimos em aminas vasoativas, as chamadas proteases plasmáticas e os metabólitos do ácido araquidônico. Das aminas vasoativas, eu coloquei para vocês a histamina e a serotonina. Das proteases plasmáticas, que são em conjunto de enzimas do plasma, nós temos os sistemas chamados sistema complemento, o sistema de cininas e o sistema de coagulação. E dos metabólitos do ácido araquidônico, nós temos aí duas principais substâncias, as prostaglandinas e os leucotrienos. Deixando bem claro que os mediadores, o número de mediadores é muito maior do que isso, tá ok? Esse daqui foi uma simplificação, eu posso dizer, no meu entender, os principais, mas existem outros mediadores também importantes, só que não tem como nós colocarmos nessa aula. Algumas coisinhas eu vou só citar para vocês, tá ok? Começando então com as aminas vasoativas. Como eu disse, das aminas vasoativas, as principais aminas, o nome já está falando, né? Aminas vasoativas. Então elas vão atuar principalmente sobre vasos sanguíneos, aumentando a permeabilidade vascular. Eu acho que vocês lembram quando nós falamos de permeabilidade vascular, quando ela ocorre principalmente nas vênulas pós-capilares, levando ao edema, levando à saída das células para o local inflamado. Então, esse aumento de permeabilidade vascular, uma das substâncias responsáveis, na verdade, dessas duas substâncias responsáveis, são essas aminas vasoativas, que é a histamina e a serotonina. A histamina, ela é uma substância vasoativa importante que está principalmente presente em mastócitos, basófilos e plaqueta. Mas a célula principal que contém a chamada histamina são os mastócitos.
Essas células chamadas mastócitos, elas são células que ficam fora dos vasos sanguíneos, no interior dos tecidos, e quando estimulados, esses mastócitos liberam essa substância chamada histamina, e a histamina vai atuar no local, né? E elas vão promover então todo o processo, principalmente de vasodilatação e de aumento da permeabilidade. A liberação da histamina pelos mastócitos, como eu disse, pode acontecer pela injúria do tecido, ou seja, por uma agressão local, mas também a histamina pode ser liberada de uma outra maneira, que nós não vamos discorrer hoje, né? Essa outra maneira é principalmente pelo estímulo de um anticorpo chamado IgE e de um antígeno, principalmente o que nós chamamos de alérgenos. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que os mastócitos liberam histamina por causa de uma injúria, por causa de uma agressão local, por exemplo, pode ser uma agressão mecânica, mas os mastócitos também podem liberar a histamina por causa da interação com um anticorpo chamado IgE e de substâncias que causam alergia. Então, a histamina pode ser liberada tanto por alergia, chamada alergia do tipo 1, ou hipersensibilidade do tipo 1, que é chamada hipersensibilidade anafilática, que é aquela alergia normal, né? A alergia comum, mais comum que vocês conhecem, alergia a picada de inseto, alergia a um alimento como um camarão, frutos do mar, de uma maneira geral, alergia a medicamentos. Essa alergia à substância principal responsável por todo aquele processo alérgico é a histamina também. Por isso que é muito comum vocês ouvirem falar aí que eu tomei um antihistamínico, que é uma substância exatamente para impedir a ação da histamina. Mas, como eu disse, essa parte de alergia não é agora que nós vamos falar. Nós estamos falando da histamina liberada, na verdade, por causa de uma injúria no tecido e que vai promover o início, principalmente, do processo inflamatório, com a vasodilatação e com o aumento da permeabilidade. A histamina, na verdade, para ela causar essa ação, para ela causar a alteração nos vasos, a alteração na contração de músculo, etc., ela tem receptores nas células. Então, a célula que tem um receptor H1, essa célula, quando encontra a histamina, ela promove um aumento da permeabilidade, a contração de músculo liso, em brônquios, intestino, útero, aumento da secreção da mucosa nasal, do muco nasal, produção de prostaglandinas e tecido pulmonar, etc. E, na verdade, quando nós tomamos uma substância, um antihistamínico, na verdade a gente acaba impedindo a interação desse H1, desse receptor, com a substância chamada histamina. O H2, ele inibe a quimiotaxia de leucócitos, estimula linfócitos, e o H3 promove a inibição. Então, quer dizer que, dependendo do receptor que a célula tenha, ela vai ter uma ação por causa dessa interação com a histamina, tá ok? Ali, como eu havia falado, as drogas antihistamínicas, elas bloqueiam receptores do tipo H1. Então, toda vez que você toma um antihistamínico, na verdade, ele vai atuar impedindo aquelas ações que eu havia falado, aumento de permeabilidade, contração de músculo liso, secreção de muco, etc. Ok? Com relação, eu não falei ali sobre a serotonina, né? Porque na verdade a serotonina tem a mesma ação da histamina, só que a grande diferença é que essa serotonina ela é produzida principalmente liberada pelas plaquetas, tá ok? Mas a ação é absolutamente a mesma da histamina, também por causa de uma injúria no local, a serotonina é produzida e aumenta a permeabilidade vascular e aumenta a vasodilatação. Então, todo aquele início que nós falamos de rubor, de edema, tal, substâncias importantes nesse início, principalmente a histamina e a serotonina. Mais a histamina do que, na verdade, a própria serotonina. Tá ok? Das proteases chamadas plasmáticas, vamos entender o que são essas proteases plasmáticas. As proteases plasmáticas são sistemas, são enzimas, né? São proteínas que acabam estando presente no sangue, presente no plasma e que eles estão normalmente na forma inativa.
tá? Essas enzimas estão, como nós chamamos de zimógenos, então são substâncias proteicas inativas. A partir do momento que existe um estímulo que ative essas proteínas, elas agora atuam como enzimas de ativação sequencial. Como assim? É uma substância, uma proteína que está inativa, foi estimulada, ela se transforma em uma enzima ativa e quebra uma outra proteína. Esta outra proteína se ativa e quebra uma outra proteína, que se ativa e quebra uma outra proteína, assim por diante. Então é uma ativação que nós chamamos de sequencial. É um sistema. Dentro dessas proteases plasmáticas, nós temos 3 sistemas importantes que fazem parte do processo inflamatório. O primeiro deles é o sistema que nós chamamos de sistema complemento. Também é um outro assunto bastante complexo que vocês terão provavelmente esse assunto nas aulas de imunologia, porque ele é bem a parte de imunologia. Então, só para simplificar, o sistema complemento ele é composto por mais de 30 proteínas. A maioria dessas proteínas são produzidas pelo nosso fígado e estão presentes aí no nosso plasma. Então essas proteínas estão passeando, vamos dizer assim, pelo nosso plasma e existe um mecanismo que inicia esse sistema, que é o mecanismo de ativação. O mecanismo de ativação pode ser de três maneiras elas podem ser ativadas. Uma ativação que leva a uma via que nós chamamos de via clássica, uma outra ativação que nós chamamos de via alternativa e uma outra chamada via das lectinas. O que importa é que, na verdade, o começo pode ser diferente, mas o final é o mesmo. Então, no final do sistema complemento, o que acontece? Várias substâncias químicas são liberadas por esse processo e vão exercer uma ação pró-inflamatória, na maioria das vezes, e no final a intenção real do sistema complemento é eliminar o micro-organismo, ok? Ou os micro-organismos que porventura estejam causando o problema. Então ele faz parte da resposta imunológica. De novo, são 3 formas de se iniciar, de se ativar esse sistema complemento, e o final dos 3 é basicamente o mesmo, que é a eliminação de micro-organismos. Só que nesse caminho até a eliminação do micro-organismo, várias substâncias são liberadas desse mecanismo de ativação, e essas substâncias vão fazer o quê? Aumentar a permeabilidade dos vasos, vão promover o que nós chamamos de quimiotaxia e vão ajudar num processo muito importante que vocês ainda vão aprender na imunologia, que se chama opsonização. Esta opsonização nada mais é do que marcar algo para que esse algo seja fagocitado, principalmente por macrófagos, tá ok? Então, o sistema complemento, ele é fundamental nesse processo chamado de opsonização, de marcar o inimigo para que ele seja destruído pelo sistema imunológico. Para vocês terem uma ideia de quão complexo ele é, está aqui o nosso sistema complemento, ativação da via clássica ali no superior, ativação da via alternativa, e aqui não tem nenhum das lectinas aqui, né? Mas, aliás, tem assim 3 convertáveis, talvez entre ali como via das lectinas. Então, não vamos explicar todo o sistema, só vou dizendo para vocês que conforme ele vai sendo ativado, várias substâncias vão sendo liberadas, como por exemplo C3A, C5A, C2A e assim por diante, e C2B, que agora mudou o nome, mas são substâncias que vão ativar lá a quimiotaxia, ajudar na fagocitose e tudo mais. E no finalzinho lá está escrito MAC, MAC, que é o complexo de ataque à membrana, que é quando ele vai eliminar o micro-organismo. Então, independente de como começa, por via clássica ou via alternativa, o final é sempre o mesmo. Tá, ok? Então, esse é o sistema complemento. Como eu disse, vocês terão uma aula só sobre ele, na imunologia, e aí o que nós precisamos lembrar aqui na nossa aula de inflamação é que esse sistema complemento, ele é importante para o processo inflamatório. Ele vai ajudar no processo inflamatório como um todo, mas principalmente para eliminar micro-organismos que estejam ali presentes, ok?
Um outro sistema das proteases plasmáticas importante é o chamado sistema de cininas. Esse sistema de cininas, ele também envolve uma ativação sequencial, e essa ativação sequencial vai levar a uma vasodilatação, aumento de permeabilidade. Aí você fala assim, pera lá, professor, mas o senhor já estava falando dos outros, a histamina, vasodilatação, aumento de permeabilidade. Aí você fala sistema complemento, vasodilatação, muitos aumentos de permeabilidade, opsonização. Aí você fala de serotonina, vasodilatação. Mas todos estão fazendo a mesma coisa? Mais ou menos sim. Um complementa o outro e, na verdade, um potencializa o outro. Então, todos esses sistemas estão agindo em conjunto, ao mesmo tempo, potencializando o início do processo inflamatório, tentando acelerar a eliminação, por exemplo, de micro-organismos, para que esse processo chegue ao fim. Então, é basicamente isso. O sistema de cininas, ele é um sistema onde vai existir uma substância no final desse sistema chamada bradicinina, que é até uma substância interessante que foi descoberta por 2 brasileiros. Olha que interessante, né? O Rocha e Silva, em 1949. E a bradicinina é uma das substâncias responsáveis pela dor. Então, até agora eu não havia falado nada especificamente sobre dor do processo inflamatório, e agora eu já estou falando. Então, uma das substâncias, não a mais importante, deixar isso bem claro. Uma das substâncias responsáveis por sensação de dor no local é a bradicinina, tá? A bradicinina age direto na terminação nervosa, promovendo a dor, tá ok? Então, essa substância foi descoberta por brasileiros e ela faz parte da nossa resposta inflamatória, tá ok? Então, a mesma maneira, olha, vocês veem que é bem complexo, mas começamos ali com uma substância chamada cininogênio, né, que é transformada da pré-calicreína. A calicreína transforma o cininogênio em cininas, no caso a bradicinina. E aí nós temos outras enzimas que vão atuar, transformando essa bradicinina em peptídeos ativos ou inativos. O interessante é que a bradicinina também não é uma substância que fique por muito tempo no local. Ele é rapidamente inativada pela cininase 2, então rapidamente ele é inativada. Então, alguns autores falam que ela é uma substância importante naquele início, naquela dor inicial aguda, né? Mas quem mantém aquela sensação de dor não é exatamente a bradicinina, tá ok? Apesar dela estar presente no local. E o sistema de coagulação, nós já até falamos um pouco sobre ele, assim, ou pelo menos citamos ele quando nós falamos do coágulo sanguíneo, lá na cicatrização. É um sistema também onde várias enzimas, na verdade várias proteínas, elas se ativam de forma sequencial e dão como resultado final a formação de fibrina. Lembra da fibrina que nós falamos, aquela fibrina que vai desidratando na superfície do coágulo e formando a crosta, o que vocês conhecem como casquinha da ferida? Então, esta fibrina ela é formada pelo sistema de coagulação sanguínea. E esse sistema faz com que toda aquela região do coágulo sanguíneo fique inundado por fibrina, né? E é interessante que para que tenha a coagulação sanguínea, a maioria dessas proteínas que fazem parte aí nessa ativação sequencial são produzidas pelo fígado e elas precisam de potássio e de íons cálcio. Por isso que os íons cálcio na nossa alimentação, o potássio também da nossa alimentação tem um papel importante no processo de coagulação, além também do nosso fígado estar funcionando de acordo, vamos dizer assim, né? Porque problemas no fígado muitas vezes levam a problemas de coagulação sanguínea, porque a maioria das proteínas que fazem parte desta coagulação são produzidas no nosso fígado, ok? Lá é só como acontece, então ali está mostrando para vocês. Então toda vez que você tem um tecido com lesão, você tem a liberação de uma substância chamada tromboplastina. A tromboplastina vai transformar a protrombina em trombina, isso na dependência de cálcio e na dependência de vitamina K. E esta trombina transforma o fibrinogênio em fibrina. Então é essa a sequência. Tem mais, obviamente, mais substâncias que estão nessa interação, né, fatores de coagulação, mas que não vem ao caso agora, porque provavelmente vocês terão uma aula só sobre sistema de coagulação. Não vai ser exatamente na patologia,
mas vocês terão provavelmente uma aula só sobre isso, tá ok? Então, só para lembrar, o fígado produz a maioria das proteínas, nelas forma-se uma proteína chamada protrombina, que é transformada em trombina, que transforma o fibrinogênio em fibrina, e a fibrina nós já falamos, né? Então, como eu já havia falado ali nesse slide, só mostrando para vocês que a maioria dos fatores de coagulação, a produção deles ocorre no fígado, dependente da vitamina K, né? E também da dependência do cálcio. Beleza. Agora, por fim, os chamados metabólitos do ácido araquidônico. Primeiro a gente tem que entender o que é o ácido araquidônico para a gente entender o que são os metabólitos, né? Então, temos um esqueminha aqui, acho que talvez dá para a gente entender um pouco mais, né? Esse esquema é do livro da Vera Kalisch e da Celideia Coppi-Vaz, professoras já aposentadas lá da USP, né? Do ICB da USP de São Paulo, e professores de imunologia. Então, você que está no livro de imunologia. Ali em cima, eu acho que vocês já viram alguma estrutura parecida com aquela. Na verdade, ali uma bicamada lipídica com algumas proteínas transmembrana. E se vocês lembrarem de uma bicamada lipídica, vocês vão lembrar da membrana citoplasmática. Exatamente, aquela é uma membrana plasmática ou citoplasmática. E nas nossas membranas das nossas células existem enzimas que estão grudadas aí nessas membranas, que são chamadas de fosfolipase A2. Olha o nome, fosfolipase é uma enzima, a ASE, que degrada fosfolipídios. Então existe o que nós chamamos de turnover, existe uma transformação dos fosfolipídios das nossas membranas de células. Esses fosfolipídios vão envelhecendo e vão sendo substituídos por fosfolipídios novos. E quando esses fosfolipídios velhos estão para serem substituídos, eles são degradados pela enzima chamada fosfolipase A2. E essa fosfolipase A2 transforma esses fosfolipídios em um ácido graxo mais simples chamado ácido araquidônico. Então, essa palavra ácido é porque ele é um ácido graxo, ou seja, uma gordura mais simples. Então, esse ácido araquidônico, ele tanto pode ser liberado no local, no processo inflamatório, mas ele também é liberado como um processo fisiológico do nosso corpo. Estou querendo dizer o quê? Que o ácido araquidônico ele é produzido todos os dias, toda hora pelo nosso organismo, não só quando você tem um processo inflamatório. É que quando ocorre um processo inflamatório, você tem uma liberação muito maior, localizada, dessa substância chamada ácido araquidônico. Tá ok, então beleza, nós tivemos uma agressão, no local se romperam várias células, muita membrana citoplasmática foi destruída e essas membranas destruídas vão se transformando agora por ação da fosfolipase A2 em ácido araquidônico. Tá, e daí? E daí que na verdade o ácido araquidônico como ácido araquidônico não serve para grandes coisas. Então esse ácido araquidônico agora ele vai ser transformado em metabólitos, ou seja, em substâncias derivadas dele. Por isso que nós chamamos de metabólitos do ácido araquidônico, por dois grandes grupos de enzimas. Uma das enzimas que nós chamamos as 5-lipoxigenases e um outro grupo de enzimas que nós chamamos de ciclooxigenases, hoje já conhecidas 3 grupos dessas, ciclooxigenase 1, 2 e 3, mas que agora também não nos interessa. O que interessa é o seguinte: então, quando a fosfolipase atua sobre esses fosfolipídios de membrana, transformando nessa substância chamada ácido araquidônico, o ácido araquidônico pode ser metabolizado por um grupo de enzima chamada 5-lipoxigenase ou por um outro grupo de enzima chamado ciclooxigenase. Se o ácido araquidônico for metabolizado pelas lipoxigenases, vai dar origem a essas substâncias que nós estamos, que está escrito ali, LTA4, LTC4, LTD4, LTE4 e assim por diante, que são os chamados leucotrienos. E se o ácido araquidônico for metabolizado pela ciclooxigenase, do lado direito, ele vai dar origem àquele PGH, que são as chamadas prostaglandinas. Ok? Vamos deixar só dessa maneira, fica mais simples. Então, o ácido araquidônico, metabolizado pela lipoxigenase, transforma em leucotrienos. A gente vai ver para que servem os leucotrienos. E o ácido araquidônico, transformado pela cicloogenase,
ciclooxigenases vai dar origem às prostaglandinas. Pode ser que, sem formação de ácido araquidônico, já pela ação da fosfolipase A2, direto nos fosfolipídios de membrana, haja a formação do que está ali no cantinho esquerdo do PAF, que é o chamado fator ativador de plaquetas, que é um outro metabólito também que faz parte do nosso processo inflamatório, outro mediador químico, tá ok? Mas vamos falar mais, principalmente das prostaglandinas e das dos leucotrienos. Ok? Aqui de novo, só mostrando para vocês, é o mesmo sistema, tá ok? Só está mostrando lá que os fosfolipídios de membrana, ativados lá, na verdade, transformados pela fosfolipase A2, dá origem ao ácido araquidônico, as lipoxigenases transformam em leucotrienos, as ciclooxigenases transformam em prostaglandinas, que dentre as prostaglandinas nós temos várias aí, a prostaciclina, prostaglandina E2, as tromboxanas, que são todas derivadas, tá ok? E é o mesmo do gráfico passado ali, na verdade, do esquema passado. Tá? Primeira das substâncias, e talvez a mais importante que nós podemos falar aí do processo inflamatório, é um metabólito do ácido araquidônico. Lembra de novo, este metabólito chamado prostaglandina, ele tem como origem o ácido araquidônico que foi metabolizado pela ciclooxigenase. Tá? Então, as ciclooxigenases deram origem às prostaglandinas. Essas substâncias chamadas prostaglandinas, elas são muito importantes, não só no processo inflamatório, como ele tem funções fisiológicas muito importantes. E é interessante isso, por quê? Porque a maioria dos analgésicos e dos anti-inflamatórios que nós temos no mercado são inibidores de ciclooxigenases. A partir do momento que essas substâncias inibem as ciclooxigenases, elas fazem com que haja uma diminuição na produção do quê? De prostaglandinas. Ora, então quando você toma um anti-inflamatório, você tem uma diminuição na dor, você tem uma diminuição no edema, uma diminuição no desconforto, é porque você está diminuindo a produção local de prostaglandina. Como eu disse, o problema é que não existe só uma diminuição local de prostaglandina, existe uma diminuição sistêmica de prostaglandina. E a prostaglandina não tem atuação só no processo inflamatório, ela tem atuação fisiológica importante. Quais são as atuações fisiológicas importantes das prostaglandinas? Integridade, manutenção da integridade do epitélio das mucosas, principalmente da mucosa gástrica. Manutenção da função dos rins, olha que importante. Ajuda na reprodução, na sobrevivência do feto, no implante do ovo ou zigoto, na parede do útero, na contração do útero durante o parto e também atua em crescimento e morte celular. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que quando você toma um anti-inflamatório, você altera todas essas funções. Por isso que o anti-inflamatório deve ser ingerido, né, quando você tem em uma balança os benefícios e os prejuízos. Se os benefícios da ingestão daquele anti-inflamatório forem maior do que os prejuízos, aí tudo bem, você prescreve ou você toma. Agora, se não, não toma. Por quê? Porque ele vai alterar. Por isso que é comum as pessoas reclamarem de dor no estômago quando tomam anti-inflamatório. Uma pessoa que tem alteração na função renal não pode tomar anti-inflamatório. Uma pessoa gestante não pode tomar anti-inflamatório, porque eles alteram todos esses fatores fisiológicos importantes do nosso organismo, ok? As funções inflamatórias também são muito importantes. No caso, febre, principalmente a chamada prostaglandina E2, que age lá no centro termorregulador do hipotálamo, promovendo a febre. E esse é importante, ó. O segundo item, a hiperalgesia. O que é isso? A algesia é dor, né? Hiper, muita dor. Então, na verdade, a prostaglandina, ela aumenta a dor no local. Ela é uma das, se não era a principal causa da dor no local. Ela e o edema que comprime as terminações nervosas. Mas a prostaglandina, ela tem uma ação interessante, ela é diferente da bradicinina. Lembra que eu falei da bradicinina? A bradicinina age direto na terminação nervosa, causando dor. A prostaglandina não é bem assim, funciona. Ela diminui o limiar de excitação dos receptores da dor. Como assim? Elas deixam os receptores da dor mais excitados, ou seja, com um menor estímulo, você já leva a dor.
Então é aquele local. Então você tem, por exemplo, um local inflamado e um local não inflamado no seu corpo. Naquele local onde está inflamado, só de você relar o dedo muitas vezes, você já sente a dor. Quem está promovendo isso é a prostaglandina. Então essa é a dor que mais incomoda no processo inflamatório, é a dor que junto com o edema faz com que a pessoa por vezes não consiga nem movimentar aquele membro, e é essa dor que a gente acaba tentando inibir utilizando aí anti-inflamatórios e analgésicos. Portanto, os anti-inflamatórios e analgésicos, na sua grande maioria, inibem prostaglandinas. Mas, como eu disse, não existe só a prostaglandina inflamatória, existe a prostaglandina fisiológica e ambas são inibidas por esses medicamentos, ok? A prostaglandina também age na vasodilatação, ela não aumenta a permeabilidade vascular, ela vasodilata, só que ela é um potente vasodilatador, tá? E ela também age na contração e relaxamento de musculatura lisa, ok? Então, prostaglandinas são muito importantes. De todas as substâncias que nós falamos de mediadores químicos, talvez a mais importante. Então, aqui só mostrando, né, no caso aqui um exemplo da aspirina que age sobre a ciclogenase, mas não é só aspirina, se nós formos olhar praticamente todos os medicamentos aí que a gente conhece, né, o paracetamol, né, os diclofenacos da vida, a nimesulida, todos eles agem inibindo ciclooxigenase, consequentemente inibindo também as prostaglandinas. É que a aspirina eu coloquei como exemplo porque dentro dessas prostaglandinas existe uma substância chamada tromboxana, e a tromboxana ela é potentemente inibida pela OAS, pelo ácido acetil salicílico. E a tromboxana foi provada que ela faz parte, o próprio nome já está falando, da formação de trombos, da agregação plaquetária. Por isso que as pessoas acabam tomando essa aspirina, o ácido acetil salicílico, para impedir a formação de trombos, tá? É só um exemplo aí para vocês de uma outra ação desse medicamento, no caso analgésico. Aqui os tipos de substâncias, não vamos entrar tanto, mas mostra para vocês todas as funções das prostaglandinas, as prostaciclinas e das tromboxanas, que são todas elas da família das prostaglandinas, tá ok? Então tem toda a ação delas, e ali depois temos a ação à direita dos leucotrienos. Os leucotrienos são substâncias que agem principalmente na quimiotaxia e na ativação de células de defesa, ok? Olha lá, aqui eu coloquei só de exemplo para vocês, né? Os inibidores de COX. COX é ciclooxigenase, tá? Ciclooxigenase e ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2, o COX-2 ali. Então, todos os medicamentos que provavelmente vocês conhecem, né, como anti-inflamatórios e analgésicos, agem de alguma maneira inibindo ciclooxigenase. Ou 1 ou 2, mas independente se é 1 ou se é 2, todas elas inibem a formação de prostaglandina, ok? Os leucotrientos